Você está ouvindo IERBcast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Nesta nova temporada, trazemos julgados emblemáticos comentados por especialistas no tema. Olá, sejam todos bem-vindos ao IERBcast. Nós estamos com uma nova versão do IERBcast, a gente está falando sobre o IERBcast Julgados, a gente está com alguns julgados importantes sendo comentados por alguns especialistas. E na data de hoje nós temos dois julgados, o colega Vinícius Lameira e a nossa colega e advogada também, doutora Vivian, que é advogada da Noda Brampa, e vamos falar sobre uma pauta verde que está no Supremo e está sendo muito discutida por todos. Agradeço muito os dois que aceitaram o nosso convite, tanto a Vivian como o Vinícius, e espero que nós tenhamos hoje uma conversa muito profunda. Vinícius, a palavra já está com você. Olá, Leandro. Prazer enorme estar participando aqui novamente do IERBcast. Olá, Vivian. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tão chamada pauta verde do Supremo. Ela tem sido muito debatida, inclusive na mídia. Então, Vivian, explica para a gente em que consiste a pauta verde. Quais são as ações que integram a chamada pauta verde do Supremo? Olá, Vinícius, olá, Leandro. Prazer estar aqui com vocês. A pauta verde é um conjunto de 7 ações ambientais que questionam diferentes medidas de enfraquecimento ambiental que violam o direito ao meio ambiente estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal. Então, nós temos ali 2 ações que questionam o desmatamento, né, o aumento do desmatamento e o controle do desmatamento, a DPF 760, que é uma ação que demanda a retomada do PPCDAM, que é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, e a ADO 54 também questiona uma suposta omissão do governo federal no combate ao desmatamento. Depois nós temos uma DPF 651, que vai impugnar um decreto que excluiu a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente. É um debate sobre participação, né? Temos depois a ADI 6808, que questiona uma medida provisória que permite a concessão automática de licença ambiental de atividades consideradas de risco médio. Aí o tema do licenciamento aparece. Temos a ADI 6148, que impugna a resolução CONAMA 491 de 2018, que estabeleceu padrões considerados insuficientes para o controle da poluição do ar. A ADO 59, que pede a reativação do Fundo Amazônia, né? São 3 bilhões de reais aproximadamente paralisados no Fundo Amazônia, que poderiam ser investidos em projetos climáticos e de combate ao desmatamento. E tem, por último, a DPF 735, que contesta a Operação Verde Brasil e o uso das Forças Armadas no combate a ilícitos ambientais. Quase todas essas ações são relatadas pela ministra Carmen Lúcia, à exceção da ADO 59, que é da relatoria da ministra Rosa Weber. E, Vivian, o Supremo Tribunal Federal já iniciou o julgamento de alguma dessas ações? Sim, esse julgamento teve início agora, né, no mês de março, e eles organizaram o julgamento para poder fazer com que seja um pouco mais... como as ações têm muita relação entre si, eles tentaram organizar algumas coisas que estão sendo julgadas conjuntamente. Então, a DPF 760 está sendo julgada junto com a ADO 54, ambas tratam da questão do desmatamento. A gente já teve um voto de mérito bastante contundente da ministra Carmen Lúcia, reconhecendo, inclusive, um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil. E aí, o julgamento foi, na sequência, suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Aí, na sequência, foi iniciado o julgamento da DPF 651, que trata da questão da sociedade civil, da exclusão da sociedade civil do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Nesse caso, a relatora Carmen Lúcia votou também pela inconstitucionalidade do decreto, por violação aos princípios de participação popular, proibição do retrocesso institucional. Ela evocou também ali o direito à igualdade e ao meio ambiente equilibrado. E ela foi acompanhada pelos ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Também o ministro André Mendonça acompanhou o voto da ministra, né, na maior parte, que é justamente a inconstitucionalidade do decreto. Teve ali uma questão lateral aí sobre um aditamento da inicial, que ele questionou, mas no mérito realmente acompanhou a ministra. E o processo foi interrompido o julgamento, né, com o ministro Nunes Marques abrindo divergência, entendendo pelo não conhecimento da ação e no mérito pela improcedência.
Ele defendeu que estaria dentro das atribuições do Poder Executivo regulamentar e organizar o Conselho. Então, houve ali uma discussão sobre essa questão, mas a votação ainda não se encerrou, ela vai ser retomada no dia 20 de abril. E, Vivian, qual a importância histórica desse julgamento? Bom, Vinícius, todas essas ações têm repercussões climáticas bastante relevantes, né? E a gente está tratando muito de temas ambientais importantes, mas que têm repercussão nas emissões de gases de efeito estufa do Brasil e na capacidade do país de cumprir suas metas climáticas. Então, existe uma grande expectativa, porque o Supremo nunca se manifestou sobre essas questões. Seria realmente a primeira vez que essa questão vai ser abordada expressamente pelo Supremo Tribunal Federal, com a possível fixação de precedentes importantes, né? A litigância climática ela vem crescendo ao redor, né, do mundo, e agora no Brasil a gente tem a possibilidade de fixação de precedentes inéditos nesse assunto. Inclusive, a própria ministra Carmen Lúcia, quando ela abriu a sessão, né, da pauta verde, ela destacou justamente que existiria aí um alinhamento dessa pauta com o papel institucional do Supremo de decidir casos relevantes em matéria ambiental e fazer cumprir a Constituição. No voto da ministra Carmen Lúcia, Vivian, ela fala sobre a questão, na visão da ministra, do suposto desmonte do aparato de proteção ambiental. Ela até utiliza uma expressão muito contundente, que é a cupinização institucional. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse destaque do voto da ministra Carmen Lúcia. O voto da ministra foi um voto extremamente longo, né? Um voto que tem aí 130 páginas, mais ou menos. E é interessante que a ministra ela organizou um pouco a situação ambiental no Brasil. Então, ela na construção do voto criou categorias. Ela disse o seguinte: existe um desmonte do aparato de proteção ambiental no Brasil que vem sendo promovido a partir de 5 pilares estruturais. Então, primeiro, você tem uma redução na fiscalização ambiental, você tem um abandono de planos ambientais importantes, como é o caso do plano do PPCDAM, que é o Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, mas tem outros planos também, né, que existem, que também estão judicializados em outras ações no Supremo. Em terceiro lugar, a ausência de transparência ou a dificuldade de acesso aos dados ambientais relevantes, até para a fiscalização dessas políticas. Em quarto lugar, ela pontua, né, a falta de orçamento ou a inexecução do orçamento disponível para as políticas ambientais. E, por último, a edição de atos infralegais que vem paulatinamente enfraquecendo a proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que contribui para o desmonte, então, desse aparato de proteção. Com relação a esse termo da cupinização institucional que ela trouxe, é realmente um termo que ela inaugurou, assim, nunca tínhamos ouvido esse termo, mas ela usa essa ideia para descrever a seguinte situação: a manutenção de um aparato administrativo que supostamente seria protetivo do meio ambiente, mas que não tem efetividade prática. Então, você tem um esvaziamento da proteção ambiental, às vezes uma norma que tenta reestruturar, ou que parece que vai reestruturar apenas um órgão, mas na verdade acaba comprometendo, né, a sua efetividade. E ela faz essa comparação com um processo de corrosão democrática. Então, essa ideia de que mantendo o funcionamento das instituições, mas precarizando as condições administrativas de funcionamento, o governo acaba promovendo políticas ambientais que são menos eficientes, né, em matéria ambiental. E por fim, Vivian, na litigância climática, o princípio da separação de poderes, ele normalmente é ressaltado pela doutrina de que ele pode vir a configurar um obstáculo à procedência dos pedidos nesse tipo de demanda. Fala um pouquinho para a gente como esse tema foi abordado, porque inclusive ele foi objeto de divergência, né? Então fala para a gente como é que a ministra Carmen Lúcia abordou a questão da separação de poderes e como o ministro Cássio Nunes realçou a questão da separação de poderes no voto dele. É verdade isso, Vinícius. Nas questões climáticas, inclusive em outros países, a questão de separação de poderes ela sempre acaba aparecendo, né? No sentido de dizer, olha, não caberia ao Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do Poder Executivo em definir quais são as políticas ambientais adequadas, né? Essa é uma linha de defesa, muitas vezes, dos estados que são acionados em relação a essas matérias, né?
não foi diferente aqui no caso do Brasil, né? A ministra Carmen Lúcia, acho que talvez antecipando esse argumento, já abriu o julgamento pontuando que o Supremo não estaria incorrendo num ativismo judicial, mas apenas se desincumbindo da sua missão constitucional de defender os direitos fundamentais, que é o caso do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ela pontuou que a proteção ambiental ela é um dever do Estado e que, então, por isso, não existe espaço para omissão ou para atuação insuficiente do Poder Executivo. O Poder Executivo teria uma atuação limitada pela impossibilidade de reduzir os patamares protetivos que existiam anteriormente. E ela pontua assim, que, na realidade, seria mesmo exigível que essa proteção ao meio ambiente não seja apenas suficiente, mas ela tem que ser eficiente. Ou seja, as políticas elas têm que ser adequadas para efetivamente atingir os seus objetivos, sob pena de justificar a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a proteção, né, dos direitos ao meio ambiente. E é interessante porque ela faz uma correlação direta, né? Não é apenas o direito ao meio ambiente, mas os direitos correlatos à vida, à saúde e à dignidade. Ela coloca, a gente está diante de um risco climático que se avizinha, né? De um risco que, na verdade, é uma tragédia ambiental, mas também é uma tragédia humanitária, né? Porque isso implica em redução de disponibilidade de água, em redução de segurança alimentar. Então, tem uma série de impactos para os direitos humanos, né? Essa questão apareceu agora como uma divergência no voto do ministro Nunes Marques na DPF 651, que discute a participação popular no Conselho, no Fundo Nacional, né? E ele coloca que, na verdade, a alteração da governança do Conselho e a alteração dos integrantes desse Conselho estaria dentro de uma discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Então, essa discussão está colocada hoje no Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí duas posições antagônicas e vamos ter que agora acompanhar para ver como é que vão ser os votos dos demais ministros. Mas certamente era uma questão que já se antecipava que ia aparecer, como de fato apareceu, e vamos ter que agora aguardar para ver como que vai caminhar o tribunal. Vivian e Vinícius, queria agradecê-los pela participação no nosso podcast, que é o IRBcast. Acho que a questão da pauta verde terão muitos julgamentos ainda no Supremo para que nós voltemos a falar dessa questão posteriormente, mas acho que já é uma antecipação fantástica para os nossos ouvintes já saberem o que está sendo discutido atualmente na nossa Suprema Corte. Lembrar a todos os ouvintes que nós estaremos no Spotify, no Deezer e no YouTube. Além dessa edição, também está no nosso site do IERB. Agradeço a todos e espero-nos novamente no nosso próximo episódio, tá bom? Obrigado. Você ouviu IERBcast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.